pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre divisões celulares. Nós vamos falar sobre a meiose. Quais são as características da meiose e as diferenças dela em relação à mitose que nós vimos na aula passada e qual a importância da meiose na sobrevivência dos seres vivos. Então vamos começar? Então, pessoal, continuando com o tema de divisão celular, na nossa última aula nós falamos sobre a mitose, que é aquela divisão em que eu tenho uma célula que eu chamo de célula-mãe e ela vai originar duas células exatamente iguais a elas, com o mesmo material genético, com o mesmo número de cromossomos. Na aula de hoje nós vamos falar do segundo tipo de divisão celular, que é a meiose. A meiose é um tipo de divisão um pouquinho diferente. Porque, ao contrário da mitose, que mantém o número de cromossomos constante, a meiose ela vai diminuir esse número de cromossomos. Ele diminui esse número de cromossomos pela metade. Então, as células que vão se originar deles, né, as células filha, vão ter metade do número de cromossomos da célula original, da célula mãe. Nesse tipo de divisão, ocorre a duplicação dos cromossomos apenas uma única vez. E a divisão e separação desses cromossomos, ela se repete, essa divisão citoplasmática, ela ocorre duas vezes sucessivas, duas vezes seguidas. Então, de uma única célula, eu vou originar 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos daquela célula mãe que a originou. Então, qual que é a importância da meiose? Nós podemos linkar duas importâncias primordiais. A primeira delas que, como é uma divisão que eu produzo células com a metade do material genético da célula-mãe, ela é utilizada no processo de produção de gametas, masculino e feminino. Outra importância é a recombinação gênica. O que é recombinação gênica? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, especificamente sobre isso. Mas são pequenas trocas que acontecem em alguns pedaços de cromossomo durante o processo de divisão que permite que as 4 células filhas que são produzidas na meiose, elas sejam geneticamente diferentes umas das outras. Isso aumenta a variabilidade genética dentro de uma espécie. Então, detalhando um pouquinho a meiose, eu posso dividir a meiose em duas fases, duas grandes fases. Uma que eu chamo de meiose 1, e é uma fase, uma divisão reducional, onde eu reduzo o número de cromossomos. E eu tenho a meiose 2, que é uma fase equacional. Então, na primeira divisão celular, né, que acontece ali na meiose, eu vou diminuir o número de cromossomos pela metade. E na meiose 2, que é a segunda divisão que acontece, eu já mantenho o número de cromossomos. Então, eu falo que é uma divisão equacional. Então, começando pela meiose 1, essa primeira divisão que acontece, a primeira divisão citoplasmática que acontece na meiose. A principal importância dela é porque ela vai reduzir o número de cromossomos. Ela vai ser dividida em 4 fases. Do mesmo jeito que a mitose, são os mesmos nomes, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas como se chama meiose 1, então vai ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí vamos detalhar o que acontece em cada uma dessas etapas. Então, começando a meiose 1, a primeira fase é chamada de prófase 1. Alguns autores, ela divide a prófase 1 em outras fases, mas nós vamos dar um geralzão do que acontece nela. Essa é a fase que é a mais demorada em toda a meiose. Nela acontece o crossing over, que é aquela recombinação gênica que eu falei para vocês. Eu vou detalhar ele daqui a pouquinho, tá? Mas eu sei que ocorre o crossing over na prófase 1, onde os meus cromossomos, que eles estão todos lá descondensados dentro do meu núcleo, eles vão começar a se condensar, eles vão começar a se enrolar como se fosse um novelo de lã, juntar todo aquele DNA nos cromossomos. Existe lá nos centríolos, né? Lembra aqui dos centríolos? Eles vão começar a formar as fibras do fuso, ó. São essas fibras aqui, ó.
Então, ocorre a formação do fuso mitótico ou fibras do fuso. O núcleo, né, a carioteca, aquela membrana lá que envolve o material genético, ela vai começar a desaparecer. Então, desaparece a carioteca. E os centríolos, eles vão começar a migrar, né? Eles irem em direção aos polos das células. Mas o que é esse crossing over que eu tanto falo para vocês, né? Ou crossing over ou recombinação gênica também. Então, nele aqui eu tenho, ó, os cromossomos, são aqueles cromossomos homólogos, que são os cromossomos que têm aquela mesma informação genética. Eles estão duplicados, então por isso que eles têm essa forma aqui, como se fosse um X, né? Então é quando o cromossomo está duplicado. E aí o que acontece nesse crossing over? Eles vão trocar pequenos pedaços de DNA, tá vendo? Eu representei aqui pela um cromossomo vermelho e um cromossomo azul, não que eles sejam dessa cor, lógico. Então, só para mostrar que eles trocam pequenos pedaços entre eles, né? E o que acontece quando eu troco pequenos pedaços de cromossomo? Eu estou trocando genes de lugar, de um cromossomo para o outro. Então, eu aumento a variabilidade genética nos gametas que vão ser produzidos, tá? Então, eu também posso chamar crossing over, recombinação gênica, ou um outro nome que vocês podem encontrar, que é a permutação gênica. Então, resumindo, né, o que é a recombinação ou permutação gênica ou crossing over? Essa pequena troca de pedaços de cromossomos que acontece durante a prófase 1 da meiose 1. Então, acabando a prófase 1, eu chego na segunda fase, que é a metáfase 1. Nela, os cromossomos, eles vão começar a ficar localizados, se agrupar nessa região aqui, né, no meio da célula, que eu chamo de região equatorial, e vão começar a ficar presos pelas fibras do fuso mitótico. Então, elas vão se prender na região central desses cromossomos, que é chamada de centrômero. E aí, o que acontece agora? Próxima fase, a anáfase 1. As fibras do fuso, então essas fibras aqui do fuso mitótico, elas vão começar a encurtar, a sofrer um encurtamento. Então, os cromossomos homólogos, aquele que forma os parzinhos, cada um vai para um lado da célula, para um polo da célula. Nessa fase, eu não tenho separação dos cromossomos duplicados, mas eu tenho separação daqueles pares de cromossomos que têm a informação genética. Então, são dois cromossomos que eles vão se separar, ok? Mas eles não vão separar a duplicação deles, né? A cópia deles. Eles vão separar apenas os cromossomos que nós chamamos de cromossomos homólogos, que são aqueles que contêm a mesma informação. E a última fase da meiose 1 é a telófase 1. Nessa fase, os cromossomos eles vão chegar no polo da célula, então cada um para um lado da célula. A carioteca, aquela membrana nuclear, ela vai se reconstituir, ela vai reaparecer. E os cromossomos eles vão se descondensar, né? Aqueles cromossomos que estavam todo enroladinho, eles vão se desenrolar. E também o fuso mitótico, ele também vai desaparecer. E vai acontecer a citocinese. E o que é a citocinese? É quando ocorre esse estrangulamento aqui, ó, do citoplasma, né? Então, quando esse citoplasma vai se separar, e aí eu tenho a formação das duas células. Terminada a meiose 1, eu tenho início a meiose 2. Como eu falei para vocês, a meiose 2, ela é uma divisão equacional. Então, qual que vai ser a principal importância dela? Que ela vai pegar aqueles cromossomos duplicados e vai separar, ou seja, vai separar o que eu chamo das cromátides irmãs, que são os cromossomos duplicados. E aí ela também é dividida em 4 fases, e os nomes são os mesmos, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que como é a meiose 2, vai ser prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2.
Quando começa a prófase 2, começa tudo de novo. Os cromossomos vão voltar a ficar condensados, ou seja, eles vão se enrolar lá naquela forma de novelo. A carioteca vai desaparecer novamente, então, aquela membrana nuclear. Os centríolos vão migrar novamente em direção aos polos da célula. E aí também ocorre aquela formação das fibras do fuso mitótico. Já na metáfase 2, então os centríolos já estão nos polos das células, as fibras do fuso já estão formadas e os cromossomos, eles já vão estar ali localizados naquela região equatorial da célula. As fibras do fuso vão estar ligadas aos cromossomos numa região que é chamada de centrômero, então é onde se ligam as fibras do fuso mitótico, e ocorre a separação daquele cromossomo duplicado. Então, aquele cromossomo que parece um X, então essa região aqui de encontro é onde é o que é o meu centrômero e é onde liga a fibra do fuso mitótico, e aí ela vai começar a separar essas cromátides irmãs. Que nós chamamos. A terceira fase é a anáfase 2. E aí, nessa fase, nós vamos ter o encurtamento das fibras do fuso. Então, elas vão diminuindo, vão encurtando. E aí, vão separando os cromossomos. Então, vão puxando, cada um vai puxando para um lado, para um polo da célula. E aí, né, esses cromossomos, que são chamados de cromátides, eles vão se direcionando para essa região de polo da célula. Então, aí chegando na última fase da meiose 2, que é a telófase 2, o que vai acontecer? O cromossomo chegou lá nos polos das células, né? Eles estavam sendo puxados pelas fibras do fuso, chegaram aos polos das células. A membrana nuclear, a carioteca, ela vai voltar a ser formada, envolvendo esse material genético, esses cromossomos, que também começam aí a se desenrolar, ou seja, eles vão se descondensar, né? E as fibras do fuso já vão desaparecer. Já puxou o cromossomo, né? As cromátides irmãs puxaram para os polos das células, então eles já não têm mais função, eles vão começar a desaparecer. E, novamente, vai ocorrer a citocinese, que é a separação do citoplasma, esse estrangulamento para finalmente eu dividir a célula e aí separar em duas células, né? Que é, no caso, em 4 células. Então, até que é tranquila essa parte de divisão celular, né? Tanto a mitose quanto a meiose. A meiose ela é só um pouquinho mais longa do que a mitose, porque eu tenho que, além de duplicar os cromossomos, eu tenho que separar os cromossomos homólogos, então eu vou ter uma diminuição do número de cromossomos nas células que são formadas, nas células filha. Então, só resumindo, mitose, eu tenho uma célula mãe que produz 2 células filhas exatamente iguais. Meiose, eu tenho uma célula mãe que vai passar por 2 divisões citoplasmáticas sucessivas e vai formar 4 células filhas com a metade do material genético da célula que originou. Então, a mitose produz células iguais e a meiose produz células com a metade desse material genético. Na meiose também acontece o crossing over, ou recombinação gênica, que é aquela troca de pedacinho de cromossomo entre 2 cromossomos homólogos, que aumenta a variabilidade genética na produção dos gametas. E aí eu separei algumas curiosidades sobre a divisão celular, né? Então, por exemplo, as células do nosso esôfago. Lembram do sistema digestório? O esôfago é aquele tubo, né, que vai levar a comida da boca até o estômago. Elas se dividem aproximadamente a cada 7 dias, então elas sempre está ocorrendo uma renovação celular semanal. Agora, as células do duodeno, que é aquele finalzinho do estômago, começo do meu intestino delgado,
elas já têm um processo de divisão muito mais rápido. A divisão delas ocorre a cada 24 horas. As células musculares, então as células dos nossos músculos, e as células nervosas, os nossos neurônios, muito difícil ocorrer divisão, muito dificilmente elas se multiplicam, tá? São casos muito raros. E células de fígado, de rim e de pulmões, quando elas atingem a fase adulta, elas não vão mais se multiplicar. Existem exceções, sim, quando ocorrer algum tipo de lesão. Então, se elas forem lesadas, elas podem sofrer divisões celulares a fim de sanar aquela lesão. Então, pessoal, gostaram da nossa aula? Hoje nós terminamos ela por aqui. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o segundo tipo de divisão celular, que é a meiose, e as principais características da meiose, que enquanto a mitose é uma divisão que eu produzo células iguais à célula-mãe, na meiose eu produzo células com a metade do material genético da célula-mãe. São produzidas 4 células-filhas. Nós falamos também um pouquinho sobre as fases da meiose, meiose 1 e meiose 2, e também falamos um pouquinho o que é a recombinação gênica ou crossing over. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre genética. Nós vamos falar alguns conceitos de genética e vamos falar sobre as experiências do pai da genética, Gregor Mendel. Façam as atividades da plataforma. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários ou podem deixar lá no chat do Google, tá? E a professora responde o mais rápido possível. Mas não deixem as dúvidas nem as atividades se acumularem. Então, até a próxima, pessoal!